Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre terapia e consulta psiquiátrica online, né? Com a pandemia é um formato que se disseminou muito. Eu não consegui encontrar nenhum número, né, sobre quanto é a participação hoje de terapia online, mas pelo que a gente vê, é uma maioria que parece ser esmagadora, né? Muito difícil hoje encontrar alguém que faz terapia presencial. E aí a gente vai tentar conversar aqui sobre saber se isso impacta de alguma forma no atendimento, né? Tanto positivamente quanto negativamente. E quem vai ajudar a gente nesse assunto é o psiquiatra Rodrigo Leite. Ele é psiquiatra, médico assistente do Instituto de Psiquiatria da USP, coordenador do Programa de Psiquiatria Social do IPQ, trabalha também no Serviço de Saúde Mental do Trabalhador da Unicamp e ele é, né, como nós aqui, produtor de conteúdo. Eu sempre gosto de falar com profissionais que também têm seu lado comunicador, porque é muito importante, especialmente em saúde mental, né? Nas redes sociais, para vocês seguirem, ele é o @psiquiatra da sociedade. Obrigado, doutor Rodrigo, por ter topado falar com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Luiz. Muito bom estar aqui. Para começar, esse é o caso que eu acho que vale assim, fazer a pergunta que, na verdade, poderia ser até a única desse podcast, porque é o que a gente quer responder, né? Fala pra gente um panorama geral sobre terapia online e presencial. Também consulta com psiquiatra, que eu acho importante. Às vezes a gente não encara uma consulta com psiquiatra também como uma forma de... Geralmente a gente vê meio como uma porta de entrada, né? Só pra fazer terapia ou para receber medicação, mas eu gosto de enxergar o psiquiatra de uma forma um pouco mais integral, assim, e também considerar que ele pode ser mais do que isso, né? E até ser uma espécie de terapeuta também, né? No mundo ideal para mim, né? Então vamos lá, para fazer um panorama. Tem diferença entre terapia online e presencial? Com certeza, Luiz. De fato, a gente, com a pandemia, houve uma aceleração no mundo todo dos procedimentos de saúde por meio digital, né? Por uma necessidade óbvia, em termos de tempos de lockdown, enfim, que as pessoas não estavam circulando, e isso acabou se tornando uma forma predominante de se oferecer saúde no mundo todo, né? Na área da saúde mental, especialmente, isso ficou muito marcado, né? De fato, boa parte dos profissionais de saúde mental hoje em dia atuam de forma online, né? A gente oferece teleconsultas, telepsicoterapias, enfim. De fato, naquele momento, era uma necessidade evidente, né? A gente precisava garantir a continuidade dos tratamentos, garantir acesso à população, e foi a forma que foi possível. Hoje em dia, já é um modelo consolidado, já é um modelo validado, um modelo que a legislação permite amplamente que ele ocorra, enfim, né? Acho que houve um progresso muito rápido dos mecanismos de regulação, enfim, né? No início havia alguns entraves, algumas barreiras, mas isso acabou sendo resolvido ao longo desses anos, né? Se a gente for pensar, é muito pouco tempo, né? São 5 anos dessa história, né? Para a gente parece que é muito mais, porque foi muita transformação, enfim, né? A pandemia gerou transformações em vários níveis, né? Mas esse foi um que impactou diretamente a saúde mental. É o que a gente observa hoje, né? O que eu como médico que faço consultas online, observo, né? Eu sinto que tem um lado muito bom, que é a possibilidade de você oferecer acesso, né? Ainda mais profissionais de saúde mental cujo problema principal é o acesso da população aos profissionais, né? Muitas vezes por N motivos, né? Tem tanto as dificuldades de acesso no sistema público, quanto as dificuldades de acesso também geográfico, territorial, enfim, né? Então, amplia o seu leque de atuação para o país todo, né? Até para fora do país também, né? Então, isso é um ganho incrível aí, do ponto de vista, especialmente para o profissional e para a pessoa que precisa de ajuda, né? Mas a gente está começando a observar algumas questões que o atendimento digital gera, que a gente não tinha ficado totalmente atento, né? Uhum. Uma das coisas que eu tenho observado, percebido, é que ele não substitui o atendimento presencial totalmente. O ideal seria uma mescla de modalidades, né? Que a pessoa pudesse ser vista algumas vezes presencialmente e online, enfim, por uma questão aí de N fatores, inclusive de comodidade também, né? A gente não pode desprezar que se tornou cômodo
a telesaúde mental, né? Você faz terapia da sala da sua casa enfim, né? Tem uma liberdade muito grande, né? Isso tornou o processo muito mais versátil, enfim. Em vez de você ter que ir para o consultório, ter que se deslocar, ainda mais morando numa cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, que o deslocamento é muito difícil, né? Então isso, sem dúvidas, trouxe benefícios. Não sei se já é o momento da gente entrar nisso, mas a gente percebeu algumas questões da qualidade da assistência, assim, né? Sim. Porque saúde mental envolve vínculo, né? Envolve proximidade, envolve você perceber melhor com quem você está lidando, você tem inputs clínicos que a gente não consegue receber via tela, né, via computador. A gente não vê o corpo inteiro da pessoa, por exemplo, a gente não vê ela entrando na sala, a gente perde informações, né? Sim. A gente não capta, a gente, como é uma interação humana, né, o atendimento em saúde mental, acho que isso deixa isso mais claro ainda, né, que é uma interação humana, precisa de inputs, de outras informações, de dados que muitas vezes não são exatamente o que a pessoa somente fala, né? Se veste, como ela se porta, como o corpo dela se comunica de alguma forma, né? Como a gente precisa do vínculo, né? A gente precisa que a pessoa tenha aderência ao tratamento, que ela compre a ideia de que ela precisa se tratar, que ela se vincule, que ela volte ao tratamento, né? Todas esse aspecto presencial acaba sendo bastante importante. Talvez mais ainda para a psicoterapia. Eu acho que a psicoterapia, como o foco é a interação humana entre o profissional e o cliente, essa abordagem presencial acaba sendo muito valiosa. A gente sempre falava que isso era valioso e importante, mas agora, depois de 5 anos de online, a gente começa realmente a concordar de que realmente a gente precisa achar um modelo intermediário quando isso for possível, né? Evidentemente que a gente não pode descartar situações em que as pessoas realmente não têm acesso, não têm como chegar ao profissional. Aí é evidente que a telepsiquiatria tem um papel importantíssimo, né? Por exemplo, ofertar saúde mental para a população ribeirinha da Amazônia, né? Quem vai lá? Né? Claro. Então, como é um país de dimensões continentais, heterogêneo, etc., com 1000 barreiras sociais, desigualdades, enquanto estratégia de política pública é uma ferramenta extremamente válida e que precisa, inclusive, ser expandida, né? Mas quando a gente fala da prática privada, realmente eu acho que a gente tem percebido a necessidade de hibridizar os modelos, né? De fazer algo intermediário, né? Resgatando alguns momentos presenciais aí. Esse modelo híbrido que você falou, doutor, é bem interessante porque aí ele supre, né, os dois lados que parecem ser um problema, né? Eu tenho uma amiga que contou que para ela já fazia terapia quando não era tão comum ser online e passou por essa transição. E ela tem uma percepção de que para ela foi melhor, porque ela diz que, ela falou, não sei, eu acho que um distanciamento me tornou mais aberta a conversar, me sentia um pouco tensa no presencial, então para mim foi melhor. Por outro lado, tem outras pessoas que sentem falta, porque às vezes nem é mais oferecido o presencial, né? A pessoa nem tem mais um espaço, né? E aí não tem nem essa opção. E aí esse híbrido talvez, né, funcionasse como uma solução. No entanto, me parece que ainda não tem muito essa ideia, né, de que o híbrido é uma saída. Queria que você comentasse um pouco, né, essa comodidade que tem que ser levada em conta, né, como você falou. Um outro caso de um amigo meu que ia começar, ele falou, pô, ela falou que é online, mas eu fiquei meio assim, né, porque eu queria pelo menos no começo conhecer a pessoa, né. Aí eu falei, olha, acho que faz sentido, mas como você nunca fez, começa e vê depois, vê se pode ir um dia presencial também. E logo a pessoa também já entra nessa coisa, puta, eu acordo, sento no computador e já começo, senão teria que pegar um ônibus e tal. Você vê um risco, assim, de também essa comodidade, assim, fazer a pessoa levar e falar, eu sei até que é importante, mas é tão difícil, que aí eu vou me acomodar com essa coisa do cômodo em nome e sacrificar, talvez, um atendimento melhor, e isso dos dois lados, né? Tanto o terapeuta quanto o paciente, né? Concordo plenamente, Luiz. Considero que, historicamente, quando a gente precisa de cuidado, a gente sempre se deslocou, né? A gente sempre
foi até o profissional, a gente buscou ajuda, né? Então, existe um movimento de busca de ajuda que não necessariamente é cômodo, né? Eventualmente, a gente tem dificuldades para encontrar um bom profissional, a gente tem que se esforçar para garantir que, assim, que o tratamento aconteça, né? E se esforçar de várias formas, financeiramente e também do ponto de vista logístico, né? E outra coisa que é fundamental é que a questão digital, ele é um espaço muito invadido. O que eu quero dizer com isso? De que você está na sua casa, dificilmente você consegue estar plenamente de corpo e alma presentes ali no que você está fazendo. Uhum. Na sua casa a gente tem uma série de distratores, né? Tem o celular do lado, tem a janela do WhatsApp, Sim. tem as N janelas do computador. Eu quero que apareça alguém que me convença que a gente tem uma atenção plena e focada Uhum. no trabalho remoto na teleassistência. Eu acho que é um raciocínio parecido, né? Isso tanto do ponto de vista do profissional que atende, quanto de quem está sendo atendido, né? Eu acho Uhum. que os dois estão com uma atenção muito dividida, né? Eles Uhum. não têm o compromisso e o pacto básico que é estamos aqui prestando atenção plenamente um no outro. O digital abole de uma certa forma. E com isso, há uma perda qualitativa aí, uma perda de sinergismo, uma perda de proximidade, de empatia, de conexão. Penso que esse é um aspecto que eu acho cada vez mais crescendo em importância. Inclusive, tem alguns estudos já reavaliando mesmo, né, os primeiros estudos eram totalmente favoráveis à equivalência entre o atendimento digital e o atendimento presencial, né? Uhum. Só que atualmente a própria literatura no assunto tem trazido, talvez não seja bem assim, talvez a gente precise resgatar, até porque existe um caráter, digamos, ritualístico, né, num sentido mais amplo, entre aspas aí, né, não é um Uhum. ritual no sentido religioso ou espiritual, mas um ritual do encontro, né, um ritual da consulta psiquiátrica, da consulta psicológica, né? Tem um entorno ali, aspectos contextuais ali que são muito decisivos para o tratamento. Sem dúvida nenhuma, o digital borra muito, né? Ele acaba colocando outros e com isso acaba havendo uma certa banalização até do cuidado do trabalho do profissional, porque acaba sendo mais um serviço online entre tantos que a gente consome, né? Uhum. O trabalho de ter que ir até o profissional, enfim, né? Todas essas questões precisam ser pensadas mesmo, né? Aqui não se trata de dizer que a teleassistência é ruim ou boa, Sim. estamos aqui, né, problematizando mesmo que existem aspectos que são muito interessantes, existem cenários em que ela é muito, muito útil, muito indicada, só que existe esse outro lado também que a gente precisa começar a se questionar. Tanto os profissionais precisam se questionar, quanto os próprios usuários, os próprios pacientes precisam começar a parar para pensar se essa forma é uma forma que tem realmente gerado transformação, tem gerado mudança de paradigma, de atitude, né? Uhum. Lembrando que o tratamento de saúde mental ele é um tratamento que visa mudança, em última análise, de comportamentos e atitudes, né? Sim, sim. Será que a gente, dentro do conforto da nossa casa, a gente consegue se propor realmente a mudar comportamentos e atitudes? Será que essa comodidade, de fato, trabalha contra essa mudança, esse esforço de mudança que, como todo esforço, ele dá trabalho, ele é chato, ele frustra, que é a tônica da vida, né? Quanto mais comodidade a gente tem, vai ocorrendo uma tendência a inércia, uma tendência a procrastinar, a deixar para depois, a não fazer. Uhum. Então, para alguns casos, por exemplo, uma pessoa que está com uma depressão, que não sai de casa, por exemplo, né? Evidente que se ela está deprimida severamente a ponto de não conseguir sair de casa, no começo, acho que o atendimento online seria muito útil. Mas a partir de certo momento, a gente espera que o tratamento faça com que a pessoa vá retomando as atividades, incluindo atividades fora de casa. Uhum. É o momento de convidar a pessoa para, olha, vamos no consultório, eu quero te ver, eu quero te conhecer de fato.
né? Sim. Então, e vender a ideia para a pessoa de que, olha, isso também faz parte do seu tratamento, você se deslocar, você se expor ao ambiente urbano, ao trajeto, enfim, Uhum. os percalços aí que a vida nos traz, que a sociedade traz, isso, a melhora implica em você voltar a lidar com os aspectos da vida concreta, né? Que Sim. são, que são em geral, né, diferentes dos aspectos que a gente lida estando no conforto dos nossos lares, né? Sim, sim. Então, é uma discussão interessante essa que a gente precisa começar a veicular mesmo. Queria explorar com você, doutor, também essa coisa que você falou, né? O ideal seria um híbrido, porque você acaba tendo, né? Assim, se for exclusivamente uma coisa digital, uma perda de qualidade de alguma forma, né? Aí queria explorar um pouco isso, porque acho que as pessoas sentem que tem uma perda mesmo de alguma coisa, mas é bastante difícil entender o que é, né? Eles falam assim, bom, será que, sei lá, as coisas demoram mais? Talvez não seja só isso, né? Que perda de qualidade é essa? Você como profissional, assim, consegue dar uma ideia um pouco mais palpável, né, de como isso se expressa quando começa a ser afetado negativamente? É interessante você me dar esse feedback de que então as pessoas estão percebendo que tem algo que falta, né? Sim, é. E aí, só que tem essa dificuldade, né? Tipo, eu percebo tem alguma coisa, mas aí mesmo que vá online, também a mesma coisa, né? Eu percebo algo que melhorou, né? De alguma forma. Foi mais legal, né? Porque eu encontrei, mas não sei descrever muito bem o que é que foi melhor, né? Dá pra gente descobrir o que é isso? Acho que o primeiro ponto a gente comentou, a questão da atenção, né? Tanto Uhum. o profissional quanto o paciente não estão plenamente atentos ao que está acontecendo no contexto digital. Por mais esforço que a gente faça, existe uma série de distratores. Dentro de casa, eventualmente, tem outras pessoas que acabam interferindo, a gente escuta barulhos, ruídos, pessoas falando, a televisão está ligada, enfim, o celular está trazendo mensagens, né? Então a gente disputa a atenção com tudo que nos distrai dentro de casa, né? Isso Sim. tanto o profissional quanto o paciente, né? Outros aspectos que a gente pode perceber, né? Existe uma aliança terapêutica mais frágil, acho que isso dá para falar com clareza. Como eu disse, para você propor um tratamento, para você fazer um pacto de tratamento, você precisa de muitas informações. Por isso que, frequentemente, uma consulta não é suficiente para fazer um diagnóstico em psiquiatria, né? Você precisa de vários momentos, vários encontros, Uhum. para que você vá tendo informações, vá tendo pistas do que está acontecendo. Nem sempre os pacientes conseguem verbalizar suas queixas de uma forma tão clara assim, né? Eventualmente o paciente pode não falar, pode falar Sim. muito pouco, pode se expressar mal, pode ter uma dificuldade para falar. Então isso acaba enfraquecendo bilateralmente, né? Tanto a gente como profissional tem menos pistas, quanto o paciente também nos percebe menos também, por conta Uhum. dessa limitação de ser algo em duas dimensões, na tela, sem ver o corpo inteiro. Como somos seres sociais, né, a gente precisa Sim. do reconhecimento, a gente precisa saber com quem a gente está lidando, né, para que a gente possa, de fato, fazer uma proposta conjunta, né, uma aliança aí, né, um combinado de que vamos fazer um tratamento, né, da melhor forma possível, né. Sim. Então, esse é um aspecto importante. Existe é, uma, uma maior superficialidade também, né? E isso a tecnologia acaba agravando, por quê? É, muitas vezes a gente faz a consulta, né? Eventualmente essa consulta acaba sendo mais rápida do que seria no presencial, né? Sim. Acaba sendo mais pontual, acaba derivando para uma comunicação via WhatsApp, muitas vezes, né? Então a Sim. gente acaba tendo pouco aprofundamento, né? Acaba sendo tudo muito picado. A Sim. gente não tem mais aquele compromisso dos dois lados, né? O compromisso de chegar num consultório médico ou psicológico e fazer aqueles 45, 50 minutos renderem.
aquilo ali. Uhum. Estamos juntos para fazer aquilo ser o mais efetivo possível. No digital, isso se dilui, porque eventualmente o atendimento pode durar menos tempo na tela, só que aí depois o WhatsApp acaba, entre aspas, complementando, mas ao mesmo tempo acaba ficando tudo muito, muito pulverizado, né? Sim. Acaba ficando, e com isso a gente perde timing, perde oportunidade de falar a coisa certa no momento certo, perde Uhum. o ritual do tratamento. Eu falo mais uma Sim. vez essa palavra do ritual como algo importante a ser resgatado num mundo que cada vez mais está abandonando todos os seus rituais, né? Os seus rituais sociais, rituais familiares, e resgatar essa coisa de que o tratamento de saúde mental é também uma espécie de ritual. Uma coisa também, outro aspecto é que muitas empresas aí que oferecem telesaúde mental acabam protocolizando suas intervenções, acabam fazendo um pacote que, como se fosse um tamanho que servisse para todas as questões, enfim, não individualizando muito o contexto, acabam fazendo isso numa escala populacional muito grande, sem oferecer a devida atenção às peculiaridades de cada indivíduo. Isso acontece muito com psicoterapia online oferecida por plano de saúde, por exemplo, que existe uma pressão de tempo, uma pressão do excesso de demanda, e você tem que criar algo que ofereça respostas minimamente, só que isso vai na contramão da assistência em saúde mental, que Sim. exige que a gente faça algo mais individualizado, mais singular, mais voltado para quem é aquela pessoa, para o contexto daquela pessoa. Então, esse acho que é um outro aspecto. Outro aspecto que eu acho delicado ainda, que a gente não conseguiu resolver, é em relação aos casos mais graves, por exemplo, em que existe risco de suicídio, ou que a pessoa tem um quadro psicótico, ou está violenta, em surto, né? E isso acaba sendo uma limitação importante aí da qualidade e da segurança do processo também, né? Então, a gente tem que lembrar que essas situações podem acontecer. O ambiente doméstico, como eu disse, sem sigilo, dispositivos compartilhados, eventualmente, que garantia você tem de que a sua consulta não está sendo ouvida por um terceiro? Né? Como Uhum. é que fica essa questão da confiança do processo como um todo, né? Tudo isso Total. a gente percebe, né? Você fala, pô, eu estou falando aqui coisas íntimas, coisas delicadíssimas, e de repente o meu pai está ouvindo, minha mãe, meu irmão, ou que garantia eu tenho de que o profissional está sozinho na sala dele me ouvindo também? Será que a secretária dele também não tá junto? Então, Uhum. acaba gerando fantasmas aí que enfraquecem a confiança, né? Enfraquecem a constituição dessa aliança que eu falei. Perfeito. Outras limitações, assim, a gente fala de acesso digital, mas é muito desigual, né? A qualidade das conexões são muito variáveis, né? Tem pessoas que têm baixo acesso a... Enfim, as pessoas não lidam, algumas pessoas não lidam bem com tecnologia, idosos, por exemplo, né? Sim. Com barreiras linguísticas, acaba tendo uma série de dificuldades aí, né? Total. E acaba, acho que só para concluir, acaba havendo uma acho que tudo isso dá para resumir em uma palavra. Eu acho que vai ocorrendo uma desumanização. Uhum. A desumanização tanto do trabalho do profissional, do trabalho clínico, quanto também do paciente, né? Nós nos tornamos avatares, né? Nós não Uhum. somos mais pessoas reais, nós somos telas, né? E Sim. isso acaba distanciando, né? Acaba enfraquecendo a conexão que é tão importante, tão vital para que um tratamento em saúde mental seja de fato efetivo. Perfeito. Ah, esse panorama foi ótimo. Alguns eu nem tinha pensado, né? Essa coisa de, sei lá, até num limite, num caso muito extremo, específico, sei lá, a pessoa ter realmente alguém que espiona o computador, né? Alguma coisa assim, e consegue ter acesso a essas coisas. Eu não tinha nem pensado nessa possibilidade, né? Pessoas que gravam, pessoas, né, sem a sua anuência, Sim, tem questões legais aí delicadas também de proteção de dados, enfim, né, sim. mas nem vamos entrar muito nisso, mas eu acho que é mais a coisa dessa quebra de confiança que o digital acaba infelizmente propiciando, né, porque Sim, você não sim. tem o controle de todas as variáveis, né, você está me vendo nessa tela aqui,
Sim, Se onde eu estou, o que está acontecendo em volta de mim, você não vai saber e eu não vou saber de você. sim, Isso é ruim, isso fere o princípio básico da confiança, do sigilo, né? De você acreditar que o que você vai conversar com o profissional morre ali, sim. está em boas mãos, né? Eu acho É, que são. Acho que tudo isso as pessoas percebem, mas elas não conseguem ainda nomear, né? Acho que a gente precisa, de fato, trazer esses elementos para que as pessoas comecem a falar, putz, é mesmo, é. de fato isso é um problema, de fato isso que me deixa desconfortável, me sinto desumanizado, também não consigo ver o profissional como uma pessoa também, acaba sendo algo artificial, acaba sendo algo que gera distanciamento, né? Sim. E tanto falar começa a esclarecer algumas coisas pra gente que aconteceu isso até aqui agora nessa conversa, porque você falando, a gente aqui tava falando sobre, sei lá, consultas, terapia online, a gente imagina nisso, né? Uma consulta, terapia numa chamada. Mas você mencionou o WhatsApp, e aí eu lembrei agora, né, que a gente tem muitos casos agora que vai essa coisa da comodidade que a gente tava falando, né? Então, e pega mais ainda para especificamente para um caso como, né, o de vocês psiquiatras, que aí tem uma questão de medicação, né? E aí acho que é muito fácil para a pessoa falar, ó, tô sentindo tal efeito colateral ou sei lá, tem me incomodado algo da medicação. E aí numa troca de áudios, você consegue, né, o psiquiatra consegue dar uma avaliada e, sei lá, mudar um pouco a dose. E nesse caso, até às vezes tem uma comodidade de nem constituir uma consulta, né? Você fala, ó, até nem paguei porque é só, sei lá, diminui 3 gotinhas, ou sei lá o quê. Em vez de tomar à noite, toma a tal hora. Enfim, uma mudança pequena que fica ali. Só que é isso, né? Também é uma perda de oportunidade de conversar um pouco mais, né? Saber um pouco mais sobre isso, né? Sem dúvida, e acaba superficializando, como a gente comentou, né? E banalizando muito, né? Uhum. Isso não, de novo, né? Não se trata de falar que o WhatsApp não é uma ferramenta útil, enfim, Claro. tudo na tecnologia é útil. Mas tem esse outro lado que a gente precisa começar a enfrentar também. Será que as coisas não estão ficando muito telegráficas, muito minimalistas, será que isso tem ajudado os pacientes, de fato, né? É uma Sim. questão que a gente precisa se fazer. Perfeito. Doutor Rodrigo, é um assunto assim que resvala um pouco nessa coisa do digital, do online e muito recente, mas eu queria, não é o nosso tema principal também, mas queria ouvir você um pouco, até para explorar esse assunto tão novo, que é essa coisa de inteligência artificial aplicado à saúde mental, né? Recentemente a gente viu algumas notícias sobre, as notícias em geral, elas são muito catastróficas, né? Pegam casos bem, sei lá, de estímulo ou uma neutralidade em relação a uma tentativa de suicídio, coisas assim, né? Não queria tanto entrar nesses casos, né? E falar mais sobre realmente o que você enxerga, né? Tem um potencial bacana, é um pouco assustador quando a gente ouve, porque a gente já imagina realmente a inteligência fazendo o papel do médico ou do terapeuta, né? Mas o que vocês têm discutido aí como profissionais, né, sobre esse uso? Inteligência artificial é muito interessante, ela é uma ferramenta que a gente teve duas revoluções em 30 anos, né? Duas revoluções que mudaram o mundo. A primeira é a internet e a segunda agora é a inteligência artificial. Sim. De fato, a gente ainda não tem a menor ideia do que o mundo vai se tornar pós-inteligência artificial. A gente começa a utilizar e a gente vai vendo no processo. E a mídia tem trazido situações esdrúxulas aí, né, de pessoas que surtam, que cometem suicídio, enfim, né, que acabam se envolvendo com a inteligência artificial de um modo patológico. Isso existe esse risco, sem sombra de dúvida. Até porque a inteligência artificial, ela tem um caráter que é complicado, que ela nos adula e nos bajula muito, né? Uhum. Sim. Qualquer ideia, qualquer proposta, ela vai achar incrível e ela vai falar: vamos em frente, vamos desenvolver essa ideia, mesmo que essa ideia seja algo negativo, ela vai até o fim com você, né? Sim. Então, depende. O que eu quero dizer com isso? Esse é um risco que precisa ser mapeado. Uhum. E isso vai um pouco na contramão do tratamento em saúde mental, porque uma das funções do tratamento em saúde mental, do bom tratamento em saúde mental, é justamente confrontar o indivíduo
em relação às suas próprias crenças, fazê-lo se questionar, fazê-lo ter uma crítica sobre será que eu estou agindo certo? Será que esse comportamento é o melhor para mim? Né? A IA ela não vai fazer isso, ela vai nos mimar, né? Ela vai falar, não, se você gosta, se você sente que é isso, vamos até o fim nisso, né? Nessa Sim. atitude, nessa postura, né? Então, você pode usar a IA desde que você tenha noção disso. Que claro, então, a questão da educação digital para a utilização da IA é algo que precisa ser para ontem, a gente precisa discutir isso na sociedade. Então, esse é um aspecto. Isso estando garantido, eu acho que existe uma oportunidade aí de campo de utilização muito grande, né? Evidente que travas, vamos dizer assim, né, mecanismos de regulação dessa utilização vão precisar acontecer. Eu creio que nunca vai ser possível, eu acho que a saúde mental nunca vai conseguir ser substituída com eficácia pela inteligência artificial, por esse componente humano que a gente está falando. Então a gente precisa assim voltar a falar do encontro presencial para justamente falar, olha, tratamento e saúde mental envolve interação humana concreta, a gente não pode abrir mão, porque o tratamento de saúde mental, vou usar uma simplificação grande aqui, mas ele é um treino para que a gente possa lidar melhor com outras pessoas na nossa vida, né? Então, se você não treina nem com seu terapeuta, como interagir, você vai melhorar suas interações no mundo exterior como? Sim. Só por um acaso em que a pessoa faça uma autorreflexão, uma autocrítica que não existe, na verdade, né? E não existe, porque a gente tem vários pontos cegos, né? E somos seres que gostamos de ser adulados, a gente gosta de quem concorda com a gente, quem discorda da gente, a gente incomoda, a gente se fica frustrado, irritado, né? A gente está vendo isso na polarização política, etc., né? As bolhas, elas são redutos de autoconfirmação, assim, Sim. todo mundo que está ali concorda comigo, e por isso que todo mundo ali é legal. Se o que eu acredito é algo nefasto, isso se perde, né? Sim. Então, precisamos cada vez de menos confirmação, de algo que desperte pensamento crítico, que faça a gente se questionar. Se a IA conseguir fomentar isso, ela é uma ferramenta incrível para que a gente possa de fato aliar essa tecnologia aos tratamentos em saúde mental. Eu acredito numa perspectiva de complementaridade, guardadas essas precauções e esses cuidados. Sim. Fato é um campo ainda, como eu disse, totalmente a ser explorado, e eu enxergo com potencialidades bem interessantes também. Para finalizar, doutor Rodrigo, tô curioso para saber, porque eu tenho um pouco de dificuldade de pensar no potencial de uma inteligência artificial, que é um pouco diferente dessas ferramentas digitais que a gente falou, né? A gente acha que traz uma praticidade, uma rapidez numa resposta, né? Que nem a gente falou, para algumas coisas. Agora, a inteligência artificial, a única coisa que eu consigo imaginar se ela fosse muito, muito evoluída mesmo, a ponto de parecer emular, né, muito um profissional, né? Eu não consigo enxergar tanto, assim, os potenciais benefícios dela práticos, assim, né? Você consegue imaginar, né, mesmo que num mundo muito distante de alta evolução, qual que seria uma aplicação dela boa, né, benéfica para a saúde mental? Eu concordo com você, né, que essa emulação, eu acho que realmente está muito distante mesmo, né? Acho que é uma coisa que a gente nem consegue imaginar, e confesso que, como profissional, nem gostaria que isso acontecesse logo, né? Porque isso estimula essa noção de que veio para substituir, enfim, né? Eu acho acho que não, acho que nunca vai ser de fato substitutivo. Eu acho que sempre terá que ser numa perspectiva complementar, né? Eu acho que a IA ajuda a gente muito como profissional, né? As pessoas ainda não sabem, mas assim, a gente conversa muito com a IA para apoiar diagnóstico, apoiar decisão sobre tratamentos, né? Então a gente já incorpora isso no nosso dia a dia, e tem sido muito interessante. A gente acaba tendo pistas aí, né? Caminhos que a gente
a gente poderia não ter, né? Ou a Uhum. gente gastaria muito tempo para ter Sim, aberto essas possibilidades, essas dicas aí, né? sim. Então, isso é um primeiro ponto. Os profissionais já estão usando e tem sido interessante, né? Legal. Para os pacientes, podem ser ferramentas interessantes, né, de reforço da orientação profissional. Por Uhum. exemplo, se tem esse paciente com depressão que não sai de casa, né, digamos que ele frequente o psiquiatra uma vez por mês e ele frequente o terapeuta dele uma vez por semana. Certo. Digamos que tanto o terapeuta quanto o médico concordam de que esse paciente precisa fazer atividade física, por exemplo. Uhum. Só que o alcance também da nossa capacidade de influenciar esse paciente é limitado também, né? Uhum. É limitado porque ele é limitado mesmo, porque enfim, nada tem tanto alcance assim, né? A gente influencia até certo ponto, mas também, como eu disse, como a gente está num mundo digital, a gente compete com outros Agentes. estímulos aí, né? Outros agentes. Então, a IA poderia, eventualmente, aqui pensando alto, né? Sim. Pensando no que você falou, enviar lembretes do tipo, ó, Uhum. atividade física, como começar, comece pelo que você consegue fazer, enfim, né? Pode criar robôs inteligentes aí que atuem como uma ferramenta de fortalecimento da orientação clínica, né? Sim, Isso é sim, uma ideia interessante e acho que é totalmente execuível e se bobear já tá existindo para algumas coisas, né? sim. Eu acho que também orientar as pessoas de uma forma mais interessante sobre onde procurar ajuda, né? As pessoas falam, eu moro em em Pirituba, em São Paulo, onde é a emergência psiquiátrica mais próxima. Eu Sim. acho que isso pode ser interessante, né? Onde eu posso fazer tratamento no sistema público, onde estão os consultórios privados mais próximos, etc. Uhum. É uma coisa informativa também que pode ser explorada, né? Sim. Outra questão é algo que disparasse fluxos, por exemplo, pensando aqui, o primeiro exemplo que me veio é um idoso que mora sozinho em casa, um idoso com demência ou com depressão que fica muito tempo sozinho em casa, né? Uhum. Que, que e que eventualmente o demência provavelmente não, mas um idoso que tem um mínimo de acesso à tecnologia, que tem acesso a um celular, por exemplo. Ah, sim. A depender do que ele escreve, isso pode acionar uma central ou gerar uma comunicação para um familiar ou para o profissional de saúde que o atende. Enfim, eu Sim. acho que a gente está aqui elocubrando, mas são todas soluções possíveis aí, né? É diferente da fantasia da emulação, né? Que realmente eu acho que está muito distante, mas já essas coisas que a gente pensou alto aqui já são factíveis, né? Já podem acontecer e seria muito útil que isso acontecesse cada vez mais, né? Que Sim. isso fosse mais difundido, tanto no sistema público quanto no privado, né? É, eu acho que dá para treinar a IA a fazer isso, né? E quem vai treinar a IA para fazer isso da melhor forma somos nós, profissionais de saúde, né? Claro. Gente que vai falar, ó, IA, seria útil que você oferecesse isso para as pessoas que te perguntam alguma coisa sobre saúde mental. Sim. E para isso também, isso envolve aí também questões de regulamentação da IA, que aí também é um caminho que eu não vou saber muito como falar, que acho que ninguém ainda está conseguindo parar para pensar nisso, né? Sim. A gente fala de regulação de rede social, já é uma confusão, imagine regulação da IA, enfim, né? É, mas tem várias. Foi muito bom essas suas ideias, doutor, porque aí eu saí um pouco, né, dessa. Tava muito preso a essa ideia de evoluir para ser uma pessoa artificial, né? E tem umas coisas assim, né? O Google mesmo tem uma parceria lá com o Einstein, que você procura termos quando especificamente uma doença, né? Ele privilegia uma resposta que foi feita em parceria
com o Einstein, né? Então é possível também essa coisa de políticas públicas, ou privadas que seja, mas né, referendadas por alguma coisa de fato de saúde, né? É totalmente possível. É de uma instituição ou de profissionais de saúde enfim, de boa formação, de boa reputação, que criem o melhor conteúdo possível, um conteúdo que oriente para o melhor cuidado, né? Não um conteúdo mercadológico, um conteúdo, enfim, com outras intenções. Isso já existe e isso é plenamente possível. Como a gente usa o celular para tudo, né? A gente acaba, a gente, digo, saúde, acaba explorando um pouco o potencial do celular como ferramenta de extensão, como eu disse, do que a gente propõe, dos nossos tratamentos, né? Algo que monitore a adesão dos pacientes às medicações, que seja uma linha de comunicação do paciente que ofereça um diálogo mínimo aí, né, enquanto ele não tem acesso ao profissional, né. A grande preocupação é não virar inteligência artificial de banco, né, que é um exemplo péssimo do uso né, é uma coisa que não, atendimento digital de banco é pavoroso, né, é um fracasso de público e de crítica, né. Para isso funcionar na saúde, certamente tem que ser muito diferente e sempre falando, olha, você precisa manter o teu segmento com um profissional de carne e osso. Sim. Tem que ser inalienável, né? Você não pode. A IA precisa ter um mecanismo que sempre esbarre nisso. Esse é o limite de atuação da IA. Procure um profissional, você não vai resolver sua vida digitando no chat GPT. Você precisa de interações humanas reais, você precisa de conexão humana real para que você melhore os seus sintomas e que você realize seus potenciais, né? Não vai ser dentro da sua casa, né? Novamente, que as coisas vão acontecer, que sua vida vai mudar. Sim. Perfeito, doutor Rodrigo. Eu sempre deixo o final como um espaço livre para o entrevistado deixar uma mensagem final para quem ouviu, uma grande síntese com o que você considera mais importante, algo que você não teve oportunidade para falar, porque as perguntas não abriram espaço. Pode ser uma repetição de algo, não tem nenhum problema, né? Porque a gente falou tanta coisa que eu considero importante que às vezes vale só reforçar, né? Mas o que você deixaria para as pessoas refletirem ao final desse episódio? Que a conexão humana é importante e que a tecnologia não veio para substituir, ela veio para complementar e otimizar algo que existe desde sempre, que nunca vai ser substituído, o ritual do encontro entre duas pessoas. O tratamento em saúde mental, qualquer tratamento em saúde, mas o em saúde mental mais ainda, exige que as duas pessoas, profissional e paciente e usuário, estejam em conexão, estejam vinculadas. E isso é humano, isso nenhuma máquina, nenhuma tela, nenhuma interface vai conseguir reproduzir nunca. E ainda bem que nunca vai conseguir reproduzir. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Como eu falei, né, antes da gente começar a gravar, eu sei como vocês, todos nós, né? Aí você corrigiu, né? Todos nós somos muito ocupados. Mas obrigado por ter usado esse tempo para falar com a gente, tirar todas essas dúvidas, esclarecer tantas coisas e até, né, abrir, né, novos horizontes para a gente pensar sobre isso. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Luiz. Agradeço a participação. O A Parte hoje é do Fernando Scherer, o nadador, no Sem Censura da TV Brasil. A depressão foi o start. Porque quando eu paro de nadar, eu provavelmente já estava em depressão muito antes, enquanto eu nadava. Entendi. Mas muito antes. Sem perceber, né? Não, mas com certeza eu já estava em depressão desde 1999, 2000. Já, com certeza. Sem prazer nenhum em nadar, nadando só por nadar, Tinha né? que fazer. Entendi. Tinha que fazer. E aí eu me atolava em outras fugas. Sim. Ou, na época, claro que não era bebida tão carro de escape, mas era compra. Aí era sexo, aí era pornografia, Entendi. aí era outras coisas que não eram tão malefícios ao físico, né? Sim. Mas a bebida entrava, mas não diário, né? Porque não dava. Entrava no sábado à tarde. Pra tirar o desgaste da semana e tomar um porre ali em casa à tarde sozinho, depois ficar dormindo o domingo inteiro, comer pipoca, comer uma pizza. O problema não é o que você faz, é o porquê você faz o que você faz.
Qual é o motivo que te leva a fazer? É uma fuga de uma dor? É uma fuga de uma existência, no caso de uma crise existencial que foi a minha? Quem eu sou foi a pergunta que eu me fiz no meio da depressão. E aí quando eu me questionei quem eu sou, eu falei, agora eu preciso descobrir isso. Claro. E aí eu fui em busca dessa desconstrução para ir a fundo. De novo desconstruiu, né? Desconstruiu tudo. E cheguei na conclusão que tudo que eu acreditei era uma grande mentira, uma grande ilusão, e que, nossa, era só viver. Tudo que eu vivi sem muito questionamento, que tudo que eu questionava, nunca vou chegar nas respostas, e parei de questionar. E quando eu parei de questionar, a mente aquietou. É lógico. E no que a mente aquieta, vira um silêncio. E nesse silêncio eu encontrei a paz, na paz veio a plenitude, e dali eu encontrei quem eu era. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Recomendo novamente que vocês sigam o perfil do Dr. Rodrigo no Instagram, é o @psiquiatra da sociedade. É um perfil muito bom de saúde mental voltada para esse viés que a gente gosta, né? Para acolhimento da sociedade, não patologização, levando em conta realmente como é a vida real. Então sigam lá, @psiquiatra da sociedade. Obrigado, até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatzira, coordenação geral da Tainã Damião e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo. Siga também no Instagram, @entrementespodcast, e conversa com a gente por lá, pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.